E eu fiquei admirada. Eu falei assim, parece aula particular. É algo que parece aula particular. Eu tenho um salão de beleza e na época eu tava procurando trocar de escola, né, o Vinícius. A gente vinha tendo problemas na escola antiga. Ele vinha teve atritos e na época que ele teve um atrito com a pessoa, a gente não gostou da forma que foi resolvido. E eu já conhecia porque eu tinha clientes na época que falavam muito bem do Américo Melo. E aí quando eu fui conhecer, eu gostei da recepção, da forma que foi apresentado, da forma que foi abordado. E desde então o Vinícius estuda lá. Particularmente eu gosto bastante do Colégio Américo Melo, né? Porque em relação à antiga escola que ele estudava, a gente percebe a diferença gigantesca em relação às outras escolas, algumas particularidades, algumas temas mesmo de trabalhos, né? É bem esforçado, tipo, é cansativo até para ele, mas que é bem legal essa parte, né? Então, assim, para mim eu gostei muito, né? Da estrutura, de tudo, né? Então, pra gente, a gente tá muito satisfeito. Temos uma pequena lá que iniciou desde o prezinho, já tá na caminhada também. É algo que às vezes a gente fala que é difícil até pra gente, né, acompanhar. Porque a gente percebe que o ensino é bem intenso, Né? O nível de ensino é bem intenso. Que o Vinícius, ele era bem tímido mesmo. E aí o Pedro, ele na época insistia bastante pro Vinícius conhecer o teatro, ir pro teatro. E depois que ele foi pro teatro, ele se desinibiu bastante, ele se desenvolveu bastante. Apesar de que eu acho que depois que ele entrou no CAM, ele se desenvolveu muito em vários aspectos, né? Disso a gente não tem o que falar, mas depois que ele entrou no teatro, ele teve um desenvolvimento na comunicação muito grande, tanto que ele ama o teatro, ele ama o professor de teatro, e ele teve um desenvolvimento, assim, gigantesco, muito grande. A gente fala isso pro professor de teatro, ele fica, assim, admirado, porque o Vinícius tem um desenvolvimento grande e ele não acredita. O professor de teatro fica, assim, admirado de saber que ele antes era do jeito que a gente fala, com vergonha, com uma dificuldade para se comunicar. Ele teve um desenvolvimento gigantesco. Às vezes a gente pede para ele dar uma segurada, ele não aceita tirar menos que 10, um exemplo, entendeu? Então se ele tira 9, ele fica bravo, ele fica 9,5, ele fica irritado, sabe? Ele se preocupa, a gente não precisa cobrar nada, assim, né? A gente não precisa cobrar, então a particularidade dele é essa, assim, muito de tá preocupado ele mesmo, assim, a gente ter cobrança, isso é uma parte muito boa dele, né? Isso a gente tem que dar uma segurada nele, porque ele se cobra bastante. A gente até fala que se a Beatriz for metade do que ele é, a gente tá tranquilo. No céu, porque ele se cobra muito, muito mesmo. Então, acho que a nossa particularidade, assim, em relação a ele é a questão da comunicação, que o teatro ajudou muito. Não que as outras coisas não tenham ajudado. A gente... Futebol, gosta pra caramba, é viciado em futebol. Então ele jogou um tempo na escola também. Então, acho que o inglês também da escola é diferenciado. É algo que eu fiquei admiradíssima. Teve uma época que ele tava dando uma queda, assim, nas aulas de inglês. E aí a professora Arlete veio, conversou comigo. Ela deu um super incentivo na época. E eu colei com ele pra ajudar e eu fiquei admirada. Eu falei assim, parece aula particular. É algo que parece aula particular. Não sei se é porque a gente, na época, não teve esse estudo. Então eu fiquei admirada, não dá pra acompanhar. Eu ajudei, foi o que eu falei pra ela. Eu falei assim, eu ajudei sem saber como eu ia ajudar. Porque eles falam frequentemente, eles falam algo fluente, que pra nós é estranho, é esquisito pra mim, né? Mas o inglês do CAM pra mim foi algo assim... Muito bom. Muito bom. Igual ela falou, a gente se emociona bastante, né? Porque falar do Vinícius foi o primeiro filho. Eu acho que é um exemplo para nossa família, é um exemplo para... Eu acho que todo para minha família mesmo é exemplo, o Vinícius, sabe? Assim, eu fico muito feliz de saber que ele vai fazer 15 anos, completando o 9º ano e se formando, e a gente vê a evolução e vê o homem que ele está se tornando, né?
Então, assim, pra gente, se a gente fala dele, a gente se emociona mesmo, muito difícil e a gente só tem orgulho. Eu particularmente, como homem, como pai, né, tenho muito orgulho dele, sabe? É meu parceiro, meu amigão e que tem muito orgulho do homem que ele está se tornando. Filho, falar dessa etapa que você está conquistando para a mamãe é muito importante porque você é um grande companheiro e eu espero muito que essa seja só uma das primeiras etapas da sua vida, que você esteja conquistando com muito sucesso e eu tenho certeza que você vai brilhar muito como você já vem brilhando e não dá para falar muito porque você desde pequeno você traz muita emoção e eu tenho certeza que, assim como o papai falou, você é um grande orgulho, não só pra gente, como pra toda a nossa família. Te amo. Parabéns pro Vinícius. Obrigado. Palmas pra ele.